Olá, boa tarde. Segunda-feira, 4 de julho. Bom início de semana para você. O NT Sul está começando ao vivo, agora 12:01 pelo horário de Brasília, e termina hoje o prazo para a indústria de alimentos informar nas embalagens a presença de substâncias que causam alergia. É preciso conscientizar a sociedade que a alergia é um problema sério, é um problema de saúde pública, é um problema que atinge milhares e milhares de pessoas no Brasil. Não é frescura, muito pelo contrário, é um problema que ninguém gostaria de ter, porque restringe muito a qualidade de vida. Precisamos ser solidários também para garantir a segurança e a acessibilidade também das pessoas que têm essa restrição. E se você é daqueles que prefere fugir dos alimentos industrializados, nossa nutricionista ensina a fazer em casa uma torradinha deliciosa para acompanhamento das sopas. O Senac de Cachoeira do Sul promove curso de automaquiagem para a mulherada se virar no make. O maquiador profissional Felipe Fagundes é quem ministra as aulas. E o Felipe traz para a sala de aula essa praticidade e a técnica exata para cada produto que tu tem, porque às vezes a gente tem muito material, mas não sabe como utilizar, né? De forma correta, então acaba desperdiçando ou comprando coisas que muitas vezes não vão ser necessárias. A tocha olímpica finalmente chegou em solo gaúcho. Ontem à tarde, Erechim deu as boas-vindas à chama olímpica, que foi conduzida por Gilmar Rinaldi, ex-goleiro da seleção. Após percorrer as principais ruas de Erechim, a tocha olímpica foi levada para Passo Fundo. O revezamento segue hoje pelo estado do Rio Grande do Sul. O trajeto começou hoje pela manhã em São Miguel das Missões, depois Santo Ângelo, Ijuí e Cruz Alta. Amanhã, nossa equipe estará em Santa Cruz do Sul, acompanhando a chegada da tocha, que dentre os condutores estará a cachoeirense Mariana Fortes, que vai conduzir o fogo olímpico por 300 metros. No total, serão percorridos cerca de 500 quilômetros no estado e 51 condutores se revezarão ao longo do trajeto. Perto de completar 3 anos, o programa Todos Somos Porto Alegre realiza a formatura do primeiro curso de alfabetização e profissionalização. O projeto oferece capacitação profissional para carroceiros e carrinheiros, que recolhem materiais recicláveis nas ruas da capital. Com o certificado de alfabetização na mão, seu Creonésio quer começar uma nova etapa de vida, depois de 30 anos trabalhando como carroceiro nas ruas de Porto Alegre. Vai abrir portas para minha casa, melhor aí é para os meus filhos, que tudo é para eles. Tudo é para eles. Se depender da vontade de Raquel, ela também não será mais catadora de lixo. Eu espero que eu consiga os serviços que eu me adapte bem, os serviços que eles me encaminharem. E era isso, estou feliz. Os dois se somam aos outros 50 formandos de diferentes cursos profissionalizantes do programa Todos Somos Porto Alegre. Desde que implantado em 2012, o projeto da Prefeitura já cadastrou 1.305 carroceiros, carrinheiros e catadores. Realizou mais de 800 cursos de qualificação, capacitando 619 pessoas. Outras 330 estão se encaminhando para novas atividades. O total investido nos cursos foi de R$ 1.376.000. A gente está agora elaborando uma proposta de um projeto de lei para transformar esse programa numa política permanente. Porque mesmo essas pessoas que a gente encaminhou hoje, novas pessoas estão vindo do interior, outras pessoas estão sendo desempregadas. Então, enquanto a gente não resolver o problema, né, da vulnerabilidade social e da baixa renda no Brasil, a gente sempre vai ter população para trabalhar. Então, o ideal é que seja realmente uma política pública. O programa foi organizado em função da lei em vigor desde 2013, que proíbe a circulação de carroças e carrinhos nas vias da capital a partir de setembro deste ano. 119 pessoas foram presas durante uma mega operação policial no estado do Rio Grande do Sul. Também foram apreendidos adolescentes suspeitos de envolvimento em diversos crimes. Os números da Operação 48 Horas foram divulgados neste fim de semana na capital. A operação aconteceu simultaneamente nas delegacias dos 20 municípios que fazem parte do Departamento de Polícia Metropolitana. Além das prisões, a polícia também apreendeu armas, veículos e drogas. Entre as armas apreendidas está um morteiro de fabricação militar que estava com uma pessoa que foi presa em Sapiranga. O preso teria ligações com uma quadrilha de assalto a bancos. A Operação 48 Horas envolveu 1.400 agentes. Vejo sucesso, 119 prisões, cerca de 10 a 15 menores também tirados de circulação,
todos já encaminhados ao sistema prisional, e agora retoma novamente o trabalho DPM, procurando a cada dia dar segurança e sensação de segurança à nossa população. O importante é que as polícias estão trabalhando 25 horas por dia, cumprindo com o seu dever e cumprindo muito mais que o seu dever, prendendo esses criminosos. Parabéns à Polícia Civil, ao DPM, que hoje coordenou toda essa operação. Segundo o diretor do DPM, a Operação 48 Horas vai se repetir mensalmente. No primeiro semestre desse ano, a Polícia Civil efetuou 1.778 prisões. Um acordo feito entre o governo e a indústria já retirou mais de 14 mil toneladas de sódio dos alimentos processados. A meta é que até 2020 as indústrias do setor façam adequações para uma alimentação mais saudável com redução de sal e de açúcar. Em 4 anos de funcionamento, o acordo entre o Ministério da Saúde e da Associação das Indústrias da Alimentação, a ABIA, possibilitou a retirada de mais de 14 mil toneladas de sódio dos produtos alimentícios. A redução equivale a 3.723 caminhões de 10 toneladas carregados de sal. O total preencheria mais de 52 quilômetros de uma estrada com todos os caminhões alinhados. A meta é que até 2020 as indústrias do setor promovam a retirada voluntária de 28.562 toneladas de sal do mercado brasileiro. Os dados são resultados das 3 primeiras fases do acordo, que iniciou em abril de 2011 e foram apresentadas na quarta-feira pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Em coletiva de imprensa, o ministro lembrou de uma recente ação da indústria na luta contra a obesidade infantil. Nós vimos agora recentemente a indústria de refrigerantes fazendo campanha, de produtos com menos açúcar para ganhar o mercado, para atender a demanda da população. Então isso vai ser contínuo. Cada vez mais a alimentação saudável fará parte do protocolo nosso, do Ministério da Saúde, de todos os recursos públicos gastos em alimentação atenderão o protocolo de alimentação saudável. Segundo dados da pesquisa Vigitel de 2015, apesar de ainda ser considerado alto, o número de brasileiros com hipertensão no país tem se mantido estável. No ano passado, a doença afetava 24,9% da população do país, sendo que em 2004 esse percentual foi de 24,8%. O ministro pede também que a população faça a sua parte, reduzindo a quantidade de sal e açúcar na comida feita em casa também. Evidentemente, as pessoas sabem que precisam cuidar da sua saúde. A obesidade já atinge 53%, sobrepeso atinge 53% da população brasileira. E nós precisamos cuidar das nossas crianças, das nossas futuras gerações, e faremos isso dando a eles alimentação saudável. Agora, muito importante, você, dona de casa, reduz a adição de sal e açúcar na alimentação que é produzida em casa, sobre a mesa, nos restaurantes. Nós precisamos conseguir avançar cada vez mais nessa meta, e o sal e o açúcar adicionado em casa pelas próprias pessoas ainda é a grande parte do consumo. O consumo excessivo de sódio é fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, que atualmente respondem por 72% dos óbitos no Brasil. Com a diminuição do consumo excessivo de sal, será possível reduzir até 15% dos óbitos por AVC, o acidente vascular cerebral, 10% dos óbitos por infarto, segundo cálculos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Resultando, mais de 1,5 milhão de pessoas estarão livres de medicação para a hipertensão, além de acrescentar 4 anos a mais na expectativa de vida de indivíduos hipertensos. A seguir, continuamos falando da alimentação. Termina hoje o prazo para a indústria de alimentos informar nas embalagens a presença de substâncias que causam alergia. A partir de agora, além da Anvisa, a sociedade deve ajudar na fiscalização. É preciso conscientizar a sociedade que a alergia é um problema sério, é um problema de saúde pública, é um problema que atinge milhares e milhares de pessoas no Brasil. Não é frescura, muito pelo contrário, é um problema que ninguém gostaria de ter, porque restringe muito a qualidade de vida. Precisamos ser solidários também para garantir a segurança e a acessibilidade também das pessoas que têm essa restrição.
Estamos de volta ao vivo agora meio-dia e 14 pelo horário de Brasília. E o prefeito Neyron Viegas assinou na última sexta-feira a ordem de serviço de início da obra de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, passeio público e sinalização viária de diversas ruas dos bairros Santa Helena, Promorar e Noêmia. Entre as ruas beneficiadas estão a Ricardo Chaurich, próximo à empresa Escril, melhoria aguardada desde quando a empresa foi instalada aqui no município. A assinatura do documento aconteceu com a presença da comunidade, diretoria da Escril e lideranças de Cachoeira do Sul. A obra será executada pela empresa Compassul Construção e Serviços e terá um investimento de aproximadamente 3 milhões de reais. Porto Alegre ganhou uma nova conexão com Montevidéu. Foi realizado na sexta-feira o voo inaugural da Azul Linhas Aéreas na rota entre a capital gaúcha e a Uruguaia. A festa foi atrasada por conta do nevoeiro, que de novo atrapalhou as operações do aeroporto Salgado Filho. Já são 7 dias assim. A capital amanhece tomada por um nevoeiro espesso, típico desta época do ano. Se mal dá para enxergar o céu, imagina aterrissar ou decolar um avião. Mesmo com o equipamento que facilita as operações, o aeroporto Salgado Filho ficou fechado por 40 minutos no início da manhã. E por causa da neblina, durante o mês de junho, o aeroporto Salgado Filho ficou 11 horas e 8 minutos fechado. É quase o mesmo tempo de fechamento de todo o primeiro semestre de 2015, quando o aeroporto não abriu por 13 horas e 46 minutos. Já com sol aberto e o aeroporto funcionando normalmente, hoje aconteceu o voo inaugural de Porto Alegre para Montevidéu pela companhia aérea Azul. Desde fevereiro, as duas capitais não tinham ligação aérea direta. A aeronave, com capacidade para 70 passageiros, vai fazer 4 voos semanais. Esse voo é de Porto Alegre para Montevidéu, mas ele recebe boas conexões de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, Florianópolis e outras cidades que são importantes para essa demanda entre os dois países. Até o final do ano, a Azul deve começar a operar voos de Porto Alegre para as cidades de Passo Fundo e Santo Ângelo. Cachoeira do Sul com dia de sol e aumento de temperatura. O dia pode ter algumas nuvens durante a tarde, mas não chove. As temperaturas devem ficar entre 22 e 30 graus. Amanhã, terça-feira, o dia terá sol com nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. As temperaturas ficam entre 18 e 28 graus. Já na quarta-feira, a temperatura cai e o dia fica nublado e com chuva pela manhã. À tarde e à noite pode garoar. As temperaturas devem ficar entre 11 e 20 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A semana começa com tempo firme e ensolarado em quase todo o estado. Em Porto Alegre, a segunda-feira tem poucas nuvens e a sensação de calor aumenta durante a tarde. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 24. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24. E em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 21. Termina hoje o prazo para as indústrias de alimentos informarem nas embalagens a presença de substâncias que causam alergia. As indústrias tiveram 12 meses para se adequarem e a partir desta segunda-feira não poderão entregar ao comércio novos produtos sem informar no rótulo todos os componentes existentes. Nem sempre é fácil entender os rótulos dos produtos. Ato monossódico, não sei o que é. Inosinato de sódico também. Não tenho a menor ideia do que seja. Aí não adianta muito olhar, né? Tem que ter as informações corretas e, se possível, um tipo de letra uma fonte um pouco maior. E para quem sofre de alergia, essa dificuldade pode causar danos graves. Paralisia, um problema cerebral, porque realmente pode levar inclusive a óbito, diferente de uma intolerância, que os sintomas são mais gastrointestinais. Por exemplo, uma diarreia, às vezes uma inflamação na gengiva, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, incha a barriga. Já a alergia não, realmente teria que correr para o hospital. Os rótulos irão informar se o alimento contém produtos que causam alergia. A lista inclui trigo, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite de origem animal, amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes,
pistache, pinole e látex natural, considerados os que mais provocam o problema. As indústrias tiveram 12 meses para se adequar. Algumas já trazem a informação bem visível, mas muitos alimentos continuam sem o aviso. Em alguns produtos, o problema é ainda mais grave. Este aqui ainda não contém o alerta para substâncias alergênicas. E nos ingredientes, diz que tem caseinato, mas não cita a presença de leite. O problema é que o caseinato é uma proteína do leite, que pode causar alergia. Daniela faz parte do movimento Põe no Rótulo, grupo que pressionou a Anvisa e fez campanhas para que a norma fosse criada. Ela está otimista com a mudança da regra e diz que agora é a sociedade quem deve ajudar na fiscalização. É preciso conscientizar a sociedade que a alergia é um problema sério, é um problema de saúde pública, é um problema que atinge milhares e milhares de pessoas no Brasil. Não é frescura, muito pelo contrário, é um problema que ninguém gostaria de ter, porque restringe muito a qualidade de vida. Precisamos ser solidários também para garantir a segurança e a acessibilidade também das pessoas que têm essa restrição. Até o vencimento do produto, não há necessidade de um novo rótulo. As indústrias que não cumprirem a determinação da Anvisa podem sofrer penalidades, que vão de uma advertência ao cancelamento do alvará de licenciamento. Para mais informações, entre na página do movimento poinorótulo.com.br. E na medida do possível, é claro, é bom fugir desses industrializados. O melhor mesmo é preparar os produtos em casa, quando dá tempo, é claro. A nutricionista Denise Caspani ensina hoje a preparar um acompanhamento para as sopas. Confira! Olá, tudo bem? Vamos aprender hoje a fazer um crouton, que é aquele pãozinho torradinho, temperadinho ou não, que acompanha as sopas. Nessa época do ano, um friozão, dá vontade de tomar sopa, né? E tem tanta receita boa de sopa por aí. E nós somos muito abençoados, porque temos tantos legumes, tantas verduras, dá para fazer receitas diferentes e tomar sopa todos os dias, né? Mas um acompanhamento legal é aproveitar aquele pãozinho que já estava meio amanhecido, né? E fazer torradinho. Eu vou ensinar a fazer torradinho, né? Porque o crouton legítimo, ele é frito na manteiga. Mas aí fica muito calórico, né? Então nós vamos fazer de uma forma diferente para reduzir as calorias e comer sem culpa. Aqui eu tenho 4 fatias. Você vai usar o pão que tiver. Eu tenho pão de grãos aqui. Mas você vai usar aquele pão que você tem em casa, certo? O que eu recomendo? Vamos cortar em pedacinhos menores. Na verdade, croutons são cubinhos de pão, que tem que ficar crocante, certo? E fica bonitinho assim, cortadinho, pequenininho, ó. Fica delicado e a gente também não corre o risco de comer demais, né? Porque a gente vai preparar uma quantidade que vai dar para várias pessoas comerem. E ele preparado da forma que eu estou ensinando, a gente pode, inclusive, se sobrar, guardar num pote bem fechado, hermeticamente fechado, que ele não vai ficar molinho, ele vai continuar crocante e pode ser usado em outras situações, como, por exemplo, um aperitivo. Preparar uma pasta com legumes, com queijo, ricota e consumir como um aperitivo, né? Ou até como um lanche, certo? Então tá aqui nosso pãozinho. Vamos colocar num refratário, não precisa untar. Tem uns que ficaram muito pequenininhos aqui. Coloca um do lado do outro, porque eles têm que ficar torradinhos homogeneamente, tudo igual, não ficar uns mais crocantes do que outros. Agora o nosso pãozinho já está picadinho, em pedacinhos, picadinho, cortadinho em cubinhos delicados. Nós vamos preparar um temperinho para colocar por cima antes de levar ao forno, tá? Então nós vamos usar azeite,
Claro que a quantidade vai depender da quantidade de pão, né? Então, para essa quantidade de pão, eu vou usar 2 colheres, vou botar um pouquinho mais, de azeite extra virgem, que é o mais saudável. E não sei se você lembra, um dos primeiros programas desse quadro Nutrição, eu ensinei a fazer o sal verde. Então vamos refrescar a memória. Qual é a vantagem do sal verde? A gente tempera o sal para usar menos quantidade, né? E reduzir a quantidade de sódio na nossa dieta. Então, é aquele maço de temperos, salsa, cebolinha, orégano, manjerona, manjericão, alecrim, os temperos que você gosta e que você tem em casa. E tritura, relembrando um pouquinho da receita do sal verde, tritura no liquidificador com 2 colheres de azeite, 1 cebola, 4 dentes de alho e um pouquinho de água só para conseguir triturar bem. E depois mistura isso em meio quilo de sal marinho. E aí nós temos aqui o nosso sal verde, né? Então nós vamos, e ele fica forte, gente, ele fica bem característico, assim. Como ele tem bastante tempero, a gente usa uma meia colher de sobremesa, nessa quantidade aqui, para não salgar o nosso temperinho. E misturamos. Claro que se a pessoa estiver em casa e não tiver nenhuma contraindicação para a sua saúde ou não estiver de dieta, depois que passar essa misturinha nos cubinhos de pão, ainda pode acrescentar outros ingredientes. Por exemplo, um queijinho parmesão ralado. Passa um pouquinho, não é para encharcar o pão, é só para dar o saborzinho diferente nesse pão. Então, prontinho o nosso pão, tá temperadinho. Agora nós vamos levar ao forno. Eu vou assar aqui num forno industrial, mas você em casa que tem um forno doméstico, vai variar a quantidade do pão, se o forno está pré-aquecido ou não, se está em fogo. Eu sugiro que seja forno médio para não torrar o pão, né? Ele tem que dourar e ficar crocante. Isso vai dar, dependendo do forno, mas em média 8 minutos, certo? Então agora nós vamos levar nosso pãozinho para o forno. E aqui estão os nossos cubinhos de pão, temperadinhos, bem crocante, no ponto certo. Vou provar aqui para você ouvir o barulhinho. No ponto certo. Olha só, um excelente, vamos botar aqui do ladinho da nossa sopa. Eu acho que para essa quantidade de sopa, 5 tá suficiente, né? E bom apetite, uma boa tarde para você e até a próxima semana. Na última sexta-feira, mostramos aqui no NT Sul a opinião dos cachoeirenses sobre o fechamento do plantão 24 horas do centro da cidade. Segundo o prefeito Neyron Viegas, a abertura do serviço de urgência e emergência no prédio da UPA será ainda neste mês. Atendimento 24 horas na zona norte de Cachoeira do Sul. Promessa que ficou no papel e saiu caro. O prédio foi construído para a unidade de pronto atendimento e o município, sozinho, não tem como manter. O comprometimento de nos pagar os atrasados que o Estado nos deve, que hoje são cerca de 2.700.000, para que a gente viabilize a abertura, né, da UPA nos moldes que nós já estamos encaminhando ao planejamento, que é da transferência do pronto atendimento para aquele local. O planejamento é para abertura ainda neste mês. Nós estamos trabalhando, a secretária Marta e a sua equipe, né, já tem um planejamento que já vinha construindo anterior,
né, para que isso se realize. Até a gente terminar esse processo de transferência do plantão para a UPA e colocar o prédio da UPA em inteiras condições de atendimento, a referência para urgência e emergência do município vai continuar sendo o nosso pronto atendimento ali junto ao INSS, junto à Unidade de Saúde 1. Com isso, a administração municipal descarta a possibilidade de ter que devolver R$1.700.000. E com esse recurso que o Estado vai nos adiantar da dívida que o Estado do Rio Grande do Sul tem com o município, que hoje é em torno de R$2.670.000, por mês vão entrar mais 200.000, né? Nós poderemos manter em dia, por exemplo, a compra de insumos e de medicação. No próximo dia 14 de julho, o prefeito de Cachoeira do Sul vai participar de uma reunião no Ministério da Saúde, juntamente com outras prefeituras que também não conseguiram abrir a unidade de pronto atendimento. E hoje, a partir da 1h30 da tarde, no gabinete do prefeito Neyron, acontece uma reunião com representantes de várias entidades empresariais e sindicatos para discussão sobre o transporte coletivo de Cachoeira do Sul. A pauta é a polêmica baldeação ou transbordo, que está gerando desconforto principalmente nos usuários. Nós vamos acompanhar a reunião. Bom, 12h30 nós vamos para o intervalo e a seguir você vai ver. Senac Cachoeira do Sul promove curso de automaquiagem. O maquiador Felipe Fagundes é quem ministra as aulas. E o Felipe traz para a sala de aula essa praticidade e a técnica exata para cada produto que tu tem, porque às vezes a gente tem muito material, mas não sabe como utilizar, né? De forma correta, então acaba desperdiçando ou comprando coisas que muitas vezes não vão ser necessárias. O Senac aqui de Cachoeira do Sul está com inscrições abertas para um curso que está motivando a mulherada. É a automaquiagem. Afinal de contas, quem não quer se sentir ainda mais bonita? Veja na reportagem. E esta é a primeira turma do curso de automaquiagem. O Felipe, que está do meu lado, vai explicar um pouquinho mais como que está funcionando e a procura que está bastante grande. Na verdade, esse curso está sendo um sucesso, né? Porque nós trabalhamos com técnicas, né? Assim como a Rafaela está aqui do lado, ela vai mostrar para vocês que em 2 semanas elas já estão maquiando, né? Tá sendo legal até a questão do delineador, que elas têm muito medo, a questão de colar o cílio postiço. Eu achei que seria um pouco mais difícil, mas assim, ó, tá sendo tão legal e tão prazeroso para mim fornecer a aula para elas, assim, com a didática prática do maquiador, do meu dia a dia, como funciona, dos pontos cardeais de um olho, dos 5, 6, 7, 8, enfim. Então está sendo muito legal, elas estão captando bem a minha ideia e o povo está enlouquecido, está feliz, a gente está com mais outras 2 turmas por fechar. Lista de espera, inclusive. Lista de espera, o Senac está de portas abertas, quem precisar, a gente está aí. Né? E está sendo super legal, está sendo super prazeroso, terças e quintas das 7 às 10, está sendo super bacana. Felipe, tu falaste dos pontos cardeais, mas para quem assiste nesse momento e não tem noção nenhuma de uma maquiagem, seja ela automaquiagem ou não, pode se inscrever no curso? Devem se inscrever no curso. Na verdade, a gente divide um olho em etapas, né, Rafaela? Os pontos que precisam ser clareados, escurecidos e os pontos médios. A porta de entrada de um rosto é a sobrancelha, né? E a gente trabalha muito bem a pele, que a pele é o que vai dar o acabamento na maquiagem. Assim como tu tá com uma pele hoje feita natural, a gente tende a botar essa pele mais natural para uma entrevista de emprego, né? Para alguma coisa mais dia, e à noite a gente dá mais aquela carregada. Então a gente ensina tanto a maquiagem do dia, aquela mais básica, quanto a da noite, aquela mais carregada. E durante o dia, na maquiagem, cabe mais os tons de marrom. Mais tons de marrom e tons de pastéis. Daí na noite já entra o preto, já entra um brilho, já entra um mais acinzentado. Ontem eu estava comentando com 2 alunas e as 2 já estão com vontade de se profissionalizar, né? E eu disse assim, ó, se vocês tiverem o bom gosto que vocês estão tendo na aula e um pouco de material, não precisa ser muito mais bom, vocês podem sair daqui e maquiar. Isso assim, ó, tem que partir de vocês. A maquiagem se define em técnica e bom gosto. Se tu tiver os 2 interligados, que foi o que eu fiz há 8 anos atrás, tu vira um bom profissional. E sobre o investimento, é caro fazer esse curso? Não, ele não é caro. O investimento do curso é de R$ 290. Quem é comerciário tem desconto e quem já foi ex-aluno Senac também tem desconto. Então, assim, pode ser parcelado em várias vezes. O Senac sempre dá um jeito para trazer o aluno aqui para dentro. E precisa trazer a sua maquiagem?
Na verdade, não, porque nós temos um armário de maquiagem, né? Mas é sempre bom tu aprender a maquiar com o que tu tem em casa, né? Então, assim, ó, eu peço com que as meninas tragam a sua necessaire. Não precisa ser uma maleta, mas tem umas que trazem uma com batom, com uma base, com lápis, outras já trazem mais elaboradas. Então, assim, ó, tu vai te adaptando. Eu trago a minha maleta também, que essa prata é a minha maleta. Então, assim, ó, são coisas que eu gosto de usar e que as pessoas vão ver e talvez futuramente vão comprar. Eu não digo assim, precisa comprar uma base, ou precisa comprar um pó. A gente se empresta, a gente se troca e até tu chegar no tom certo da tua pele, até tu ver o que é melhor para ti, até tu ver o que a tua pele se adapta melhor. Que legal, que bacana. A Rafaela é aluna do curso e está fazendo uma maquiagem para uma entrevista de emprego. A Rafaela é aluna e ela está fazendo um modelo maquiagem dia ou entrevista de emprego. A Rafaela, por exemplo, ela não sabia passar o delineador, né? E o esfumado dela era um esfumado marcado. Então a gente trabalhou essa parte dela mais básica para ela não fazer uma coisa tão carregada. Ela já tem uma sobrancelha mais marcada para ficar uma coisa mais harmônica, uma pele mais natural. E é isso aí, né, Rafa? Tá gostando do curso, Rafaela? Tô adorando, é bem motivador, assim, o curso. Acho que toda mulher procura ficar bonita, né? Não só num evento, numa festa, no seu dia a dia. E o Felipe traz para a sala de aula essa praticidade e a técnica exata para cada produto que tu tem, porque às vezes a gente tem muito material, mas não sabe como utilizar, né? De forma correta, então acaba desperdiçando ou comprando coisas que muitas vezes não vão ser necessárias. Então o Felipe traz isso, assim, além de ser uma aula bem espontânea, bem prática, ele passa além da segurança para a mulher ficar bem bonita e saber se produzir, elevar a autoestima. Daqui a pouco tá elevando a autoestima de uma amiga, de alguém, sabe? Eu dando um toque, olha, acho que a tua pele vai ficar bonita assim. Então, acho que assim, tá sendo super produtivo e tá todo mundo bem contente, porque desde a primeira aula, por incrível que pareça, a gente espera chegar e ter aquelas técnicas, tudo, ter que ler algum material, não. Desde o primeiro dia a gente já começa fazendo e quando tu vai vendo o resultado, e ele sempre auxiliando carinhosamente, cuidadosamente, cada uma com seu tipo de rosto, seu tipo de pele, ressaltando a beleza de cada uma. Tá ótimo, tô adorando. Tinha alguma noção antes de começar o curso? Não, é que na verdade a gente sempre tem, né, alguma ideia, mas assim a dica certa, correta, como às vezes a gente acha que passar um pó rosa vai ficar bem, não quer dizer, então são adequações de tons e produtos, tendências e coisas que tu vai aprendendo no dia a dia do curso. E para ti, Felipe, ver o resultado, uma aluna satisfeita em 2 semanas de curso? É muito gratificante. E ontem eu ouvi de todas elas, depois dessas 2 semanas de curso, né, que nós temos mais uma semana e um dia pela frente, todas saíram daqui maquiadas, colando cílio postiço. Então elas falaram assim, ó, o meu esposo vai ver e vai gostar, a minha mãe vai ver e vai gostar, a minha amiga vai me invejar porque eu estou bonita. Então isso é prazeroso para nós, claro que a gente sai cansado, né? Eu saio muito cansado porque eu não paro 1 minuto, eu não sento 1 minuto, mas é aquela sensação de dever cumprido, sabe? Aquela sensação de que tu faz o teu trabalho bem feito e que tu faz com amor, e que tu faz com vontade e que tu mostra aquilo que realmente é uma realidade, que não é um quadro. É o que o quadro a gente vai transferir pro teu olho e do teu olho a gente vai transferir pra tua pele. E é isso aí. É uma realização de todo professor, na verdade. Exatamente. Acompanhe agora as vagas que o Cine disponibiliza para a Cachoeira do Sul. Uma vaga para costureiro industrial. Uma vaga para técnico em enfermagem. Serviços gerais, uma vaga. Esta vaga é exclusiva para pessoa com deficiência. Uma vaga para operador de escavadeira. Uma vaga para operador de trator de esteira. Mecânico de automóveis, uma vaga. Uma vaga para projetista de imóveis. Estas vagas já estão disponíveis em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Se preferir, dirija-se pessoalmente à agência do Cine em Cachoeira do Sul, que está em novo endereço e localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações pelos telefones
código de área 51 3722 3338 ou 3723 5414. A partir de amanhã até a próxima quinta-feira, os cachoeirenses poderão participar da escolha das demandas que estarão em votação na Consulta Popular 2016-2017. Os 4 programas escolhidos estarão habilitados para receber recursos do Estado e estarão no orçamento estadual do ano que vem. Serão 3 métodos de votação: pelo site consultapopular.rs.gov.br, por SMS enviando mensagem para o número 28908 e por urnas offline que estarão percorrendo a cidade. Amanhã você confere uma reportagem completa sobre a consulta popular aqui no NT Sul. A deputada estadual pelo PT, Estela Farias, esteve em Cachoeira do Sul e conversou com Daniel Nunes sobre a atual conjuntura do estado do Rio Grande do Sul e do polêmico projeto de lei 44. Veja a entrevista. Boa tarde, Daniel. Olá, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos. Nós vamos tratar um pouquinho sobre as questões do estado do Rio Grande do Sul, as finanças públicas. O Rio Grande do Sul tem hoje uma das maiores dívidas do país e para tratar desse assunto vamos conversar com a deputada Estela Farias, do PT. Deputada, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, um grande prazer estar aqui em Cachoeira, né, no veículo de vocês mais uma vez. Ok. Bom, a partir de hoje, ou desde hoje, né, começa aí uma série de audiências públicas pelo Rio Grande do Sul, tratando do aspecto do serviço público e a maneira com que o Estado tem tratado esse aspecto. Qual que é a ideia com essas reuniões? Primeira coisa que nós questionamos é, o Estado vem vivendo e sendo administrado e é preciso administrá-lo, é preciso gerir a dívida. A forma como tu enfrenta esta dívida é que distingue um governo de outro. Os governos do PMDB, via de regra, eles têm governado, né, muito, colocando a responsabilidade muito no setor público, né, e tentando tirar do setor público, fragilizando, precarizando, né, diminuindo funções públicas do Estado, diminuindo prestação de serviços, diminuindo servidores, etc., etc., fazem com que isso a gente vá constituindo. Às vezes, eles buscam com isso equilibrar as finanças, a contabilidade, né, financeira do Estado. Por outro lado, a gente vai acumulando uma dívida social muito grande. Foi o que se viveu. Nesse aspecto, esse eu acho que é um ponto central da discussão, ou das visões ideológicas, né, de PT e PMDB aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, o governador Tarso Genro utilizou depósitos judiciais, os governadores, né, anteriores ao governador José Ivo Sartori, buscaram alternativas para financiar o déficit. Né? Exatamente. Aí se diz, especialmente no PMDB e o governo atual, que não existem outros meios para financiar essa dívida, a não ser a partir de agora, vamos dizer, fazer o que seria a lição, o dever de casa, cortar o gasto, né, e não gastar acima do que se tem de receita. Se a senhora fosse a governadora, se o PT estivesse hoje no governo do Rio Grande do Sul, qual que poderia ser o caminho? Como que se financiaria esse déficit que se tem? Na verdade, esse é um X da questão. Para nós, um X da questão é exatamente isso. O Estado precisa financiar o déficit. Não que nós não achemos que o Estado não tenha que pagar as suas dívidas e pagar as suas contas, mas a que custo? Nós achamos, por exemplo, que uma ação forte que deve haver de qualquer governante, num Estado que tem um volume e uma carteira também de isenções fiscais astronômico em direção a beneficiamento de empresas ou do grande capital gaúcho, de diversas empresas aí, que vem se arrastando por muitos anos também e que isso tem que ser revisto. É necessário que seja revisto e mais, é necessário que seja fiscalizado e auditado, inclusive se de fato esse recurso que foi investido no Estado, ao abrir mão de receita, né, de arrecadação para viabilizar essas empresas, se de fato elas estão respondendo ao Estado com geração de emprego, se de fato estão respondendo para o Estado com geração de outras riquezas para o Estado. Esse é um ponto. Se é o retorno, né? É, exatamente. Um outro ponto, e a gente vê que isto é um problema, né, que os governos não enfrentam. Bom, até mesmo nós, quando governamos, nas duas únicas experiências que tivemos de governar o Estado, que foi com o Olívio e depois com o Tarso, também tivemos imensas dificuldades de ir nessa direção, mas é preciso enfrentá-la, é preciso enfrentar. A outra questão que nós vemos, que é exatamente a temática de que o Estado, né, ele não pode buscar alternativas que não sejam também, quer dizer, uma alternativa que ele pode buscar também é o tema da sonegação fiscal. Né? Tem a isenção por um lado e a sonegação por outro. Agora nós tivemos um sindicato, que é dos auditores fiscais,
a FOSEC, eles colocaram um impostômetro, né? Não, na verdade existe um impostômetro e eles botaram o sonegômetro na frente da Fiergs. E eles estão lá fazendo o mesmo balanço que faz, por exemplo, a FIEPS, a Fiesp em São Paulo, com o sonegômetro, né? Eles fazem o sonegômetro e tem o impostômetro. Por quê? Porque é verdade que há essa disputa. O que se faz ao governar? Ao governar, a gente tem que fazer escolhas. E tu pode fazer a escolha, por um lado, pelo lado do impostômetro, ou pelo lado do sonegômetro, ou buscar um meio termo. Nós achamos que é preciso buscar um meio termo, que não é a gente maltratando o Estado desta forma, como já vimos no governo Antônio Brito, depois mais fortemente no governo Ieda Cruzius. O que sobrou para o Estado foi muito pouco. O PT tem dito que talvez o Estado do Rio Grande do Sul, a população vai pagar um preço muito caro na questão de terceirização de serviços ou privatizações, ao passo que o governo não faria a sua parte. Para provocar dentro dessa discussão, a população também não pagaria um preço caro demais a partir do momento que o governo também paga um valor muito alto por uma folha de pagamento que talvez ultrapasse os limites apenas dentro daquilo que seria aconselhável, né? Hoje a gente ultrapassa bem os 60% da receita, enfim. Como equilibrar essas visões da questão do crescimento do Estado, né? E por outro lado também o custo que a sociedade poderia pagar se esses serviços passem a ser executados pela iniciativa privada? Primeiro que nós não temos óbice a alguns serviços, né? Nós não temos óbice a alguns serviços que podem perfeitamente ser terceirizados. Agora tem outros que tu tem que ter óbice. A garantia, por exemplo, da saúde, da educação e da segurança, na nossa opinião, são 3 áreas estratégicas e que elas têm que ter o comando e o controle do Estado. Elas têm que estar a serviço da maioria da população. Elas não podem se prestar a servir a interesses de corporações ou de grupos que venham a comandar aquele setor ou aquele serviço, né, para obter ganho com isso próprio para um determinado grupo. Vou te dar um exemplo. Se tu passar, como tem um projeto circulando na Assembleia, um projeto que é de um deputado que, enfim, tem uma simpatia por parte do governo do Estado, né? Um projeto que visa terceirizar o custeio da segurança pública, né? É um projeto de lei que está tramitando, está lá na Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou membro, e que ele diz o seguinte, que desde a manutenção da viatura, desde a gasolina que vai ser colocada na viatura, a manutenção dos prédios públicos de polícia civil, de brigada militar, bem como equipamentos dos policiais, podem ser adquiridos e passados para a Secretaria de Segurança por terceiros, por empresas. E elas teriam a isenção de ICM, né? Seriam isentas de ICM se fizerem isso. Isso é possível, isso é possível. Nós achamos que pode pensar um jeito de mediar isso, mas tem que haver muito controle e cuidado do Estado, sob pena da gente repetir o que muitas vezes vivemos num passado recente, onde tínhamos organizações como os próprios Concepros, que em algumas cidades dão muito certo, em outras não, né? Onde às vezes o Concepro, que é aquela organização comunitária, via de regra, organizada por setores da sociedade, empresários, né? E que fazem manutenções, mas botam as viaturas e exigem que elas fiquem cuidando dos seus comércios. Não pode. Voltando ainda àquela questão do financiamento e aos depósitos judiciais também, sim, esses depósitos eles geram, na verdade, claro, um juro saldo considerável, né? Claro. Eu não vou lembrar agora os números exatos, mas saldo, é um saldo bem... Ele vai acumulando um saldo para o futuro. Exatamente, ou seja, em algum momento você vai precisar pagar. Claro. E o Tarso também buscou, na época, financiamentos, enfim, que até poderiam ser para investimentos e que foram destinados para a questão de folha, se não estou enganado. Não pode. O que ele buscou... O Tarso fez uma escolha que era assim, toda a receita própria dele, a receita própria e tudo que ele pudesse crescer na receita, ele investiu no serviço público, na qualificando salários e o serviço propriamente dito, aumentando a quantidade e qualidade de serviço. Essa era uma meta dele. E recursos externos que ele pôde captar, esses eram diretos para investimentos. Tanto os investimentos são todos eles são vinculados, né? Então, muitos nós não conseguimos concluir em tempo e ficaram, inclusive, boa parte deles para o período agora o governo Sartori aproveitar-se. Mas tu tem razão. Esse é um problema que não é só do Rio Grande. Esse é um problema, eu diria assim, da nação, da federação, dos entes federados. Esse é um problema que uma reforma, né? Aí sim, uma reforma financeira, uma reforma econômica do Brasil é necessária. É dramática a situação do país. Nós vimos agora, viajando para cá, eu e os meus companheiros de trabalho, os meus assessores, nós vimos discutindo isso, né? Nós sabemos que não é mais possível se trabalhar com a perspectiva de ter tudo centralizado na União,
né? E a União fica com a cota maior da receita, mas a vida ela acontece lá no município e a corda sempre estoura na parte mais fraca, né, dos entes federados, que é o município, né? Então não é possível. Nós falávamos, né, um companheiro dizia, eu dizia, por exemplo, as UPAs, né? As UPAs foi um projeto e é um projeto fantástico. Né? As escolas infantis criadas pelo governo Lula e depois pela presidenta Dilma são fantásticas, né? Então o governo federal ajuda a construir e ajuda a custear, mas o custeio é muito insuficiente. Acaba estourando tudo nas costas dos municípios. Em Cachoeira do Sul, até para dar um exemplo, a gente tem uma temos a UPA que está paralisada. Exatamente, por falta de garantias do Estado e do... Conheço a situação de vocês. Então é preciso uma repactuação da nação do ponto de vista financeiro. Não é possível continuar desse jeito. Então tu tens razão, é verdade. Tu tens que administrar, cada um vai achar um jeito. Um vai empurrar daqui, outro vai empurrar de lá. O Sartori agora acabou de fechar, semana passada, a renegociação com o governo interino, né, sobre as renegociações da dívida com a União. Ele pegou uma parte que nós deixamos pronta, nós tínhamos conseguido diminuir, né, os juros do pagamento da dívida de 6% para 4%, que já foi um ganho enorme, nos deu uma margem, né, para poder fazer, como é que eles chamam? É uma margem, é como se fosse tu tem o crédito, tu tem crédito de novo para gastar, de 2 bi alguma coisa, né, ele estava abrindo a partir daquela diminuição do juro, muito bem. A negociação que foi feita agora é um baita negócio para o governador Sartori, mas é um péssimo negócio para o Estado, porque ela quase que repete o que o Brito fez há 20 anos atrás. Por quê? Porque ele vai ter esse ano todinho mais sem pagar nada, né? Tem essa isenção, foi aberta essa isenção, só que é como tu disse, a isenção vai ser paga lá na frente. Né? Não parece ser uma coisa inteligente, mas foi uma coisa que ele achou para tentar viabilizar o seu governo. Achamos que ele está viabilizando. Bom, sobre o PL 44, a princípio, depois de todos os protestos de estudantes, greve de professores, a tendência é que esse projeto não vá à votação esse ano, né? Esse ano. Mas provavelmente, né, ele retorne à Assembleia Legislativa, as discussões sejam retomadas no ano que vem. Qual que é a possibilidade de retirar esse item que trata da educação, ou a ideia de vocês é que ele saísse inteiro, que ele não passasse, porém o governo ele tem maioria. Que estrutura pode ser montada, que tipo de protesto? A intenção é mobilizar movimentos sociais, professores, sindicatos, qual que é a ideia? Olha, eu te digo com toda franqueza que eu faço parte da bancada mais genuinamente, junto com o pessoal que tem um deputado, que é o deputado Pedro Ruas, e o PCdoB, que tem a deputada Manuela Dávila e o deputado Juliano Rosso. Nós fazemos parte de um pequeno bloco de oposição ao governo do Estado, que nem nós ainda sentamos para conversar, mas eu quero propor, inclusive, aos meus colegas de bancada do PT e da oposição, que a gente discuta, porque, como eu te disse, tem áreas que eu acho que é perfeitamente possível que a gente possa, pelo menos, ouvir o que o governo quer fazer, como ele pensa em fazer, certo? Agora, nós queremos muita transparência, isso sem sombra de dúvida, e tem que conversar com os servidores. Né? Tu não pensa que tu vai fechar uma fundação, uma FEPS, por exemplo, Fundação Estadual de Proteção à Saúde, ou seja, qualquer que for o serviço, né? Uma CORAG. A CORAG, não precisa da CORAG, não precisa mais agora, né? Uma instituição, um órgão institucional para o Diário Oficial, porque agora tudo é eletrônico, tarará. Tudo isso são coisas que tu tem lá um histórico, né? E um passivo de servidores histórico muito grande. Tu tem que ter capacidade de dialogar com eles, né? Tem áreas que eu sou radicalmente contrária àquelas que eu te falei. Na minha opinião, saúde, educação e segurança não tem conversa. É responsabilidade pública e tu não pode abrir mão. Agora tem outras que tu pode até ver isso mais de perto. Agora tu tem que buscar, né, ouvir especialmente aqueles órgãos que são representativos daqueles servidores que lá estão. Mas não existe essa possibilidade, porque daí aí vão protestar. Bom, o protesto vai acontecer de qualquer forma. Eu acho que se o governo quiser, de fato, contribuir para a melhoria da gestão no Estado, se esse for o seu interesse de verdade e não for outro, né, outro escuso, né, porque até agora não tem nada transparente com relação a isso, né? Bom, pelo menos ele retirou, houve todo aquele tensionamento e ele retirou deste ano, né? Eu acho que se ele tiver essa disposição, eu acho que até a gente pode com toda certeza ouvir, né?
o que ele quer mesmo, se eles disseram o que ele quer mesmo, em que condições eles pretendem fazer o trabalho. Agora, nós vamos estar muito atentos, obviamente, né? E não se tem nada programado, pensado. Essas audiências públicas da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público que eu coordeno, elas vêm com o objetivo da gente ouvir, exatamente isso, fazer a escuta em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente tem feito audiências em Porto Alegre, muitas vezes o estado vai para lá, os servidores vão para lá, e nós resolvemos dar a oportunidade, né, de outros que muitas vezes não têm como ir a Porto Alegre, não vão até lá, né, mas de fazer uma escuta mais a miúde. Deputada, muito obrigado pela presença com a gente, pelos esclarecimentos, né, em razão daquilo que a oposição, o PT, os partidos que compõem a oposição ao governo de José Ivo Sartori, defendem nessas discussões todas que estão acontecendo no Estado. Uma boa estada também aqui em Cachoeira do Sul. Obrigada pela oportunidade, um grande abraço, bom trabalho para vocês. Igualmente. Darcy. Obrigada, Daniel. O NT Sul desta segunda-feira termina agora. Mais informações você confere no nosso site, novotempo.com/NT Sul. E às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!